Por que relacionamentos como o da Virgínia e do Zé Felipe acabam? Sim, nesse vídeo a gente vai fazer algumas reflexões analisando esse recente término. E calma, eu sei que você deve estar pensando agora: ai, que saco, todo mundo está fazendo conteúdo, todo mundo está fazendo vídeos sobre o término dessas duas pessoas que não me interessam a mínima, que eu não tô nem aí pra vida deles. Se você tá pensando isso, calma, fica nesse vídeo que vai valer a pena, eu prometo. Eu também não sou fã, não acompanho, não é o tipo de conteúdo que agrega em algo na minha vida e não é o tipo de conteúdo que eu escolho consumir. Mas existem algumas reflexões muito importantes que a gente pode trazer para nossa vida em relação a pessoas que são famosas e que têm a vida mais pública. Então nesse vídeo eu vou te falar 5 lições que a gente pode aprender com esse término, com esse acontecimento ou com tantos outros relacionamentos também, que a gente acaba vendo como exemplo aí de pessoas que têm a vida mais pública. O nosso objetivo aqui não é julgar ou apontar, o nosso objetivo é simplesmente refletir sobre os fatos, porque esse término nos revela coisas muito importantes sobre maturidade emocional e sobre como construir um relacionamento sólido. Antes de começar, se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Carla, esse aqui é o meu canal e aqui você vai encontrar conteúdos relacionados ao desenvolvimento pessoal e relacionamentos. Então, se você se interessa por esses assuntos, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo novo que eu trago por aqui. Bom, então vamos começar. Então, a lição número 1, o primeiro aprendizado que a gente pode tirar de todo esse acontecimento é justamente a gente entender que rapidez não é profundidade. Então, como eu disse, eu não me acompanho a vida dos dois porque de nada me interessa, mas a gente sabe que grandes influenciadores, quando fazem qualquer coisa, isso vira notícia e isso se espalha e as pessoas têm curiosidade em saber. Então, diretamente ou indiretamente, todo mundo fica sabendo dos acontecimentos. E aí, para vir fazer esse vídeo, eu precisei dar uma pesquisadinha para entender um pouco mais sobre a cronologia dos fatos, sobre como tudo aconteceu, para poder trazer aqui com mais clareza para vocês. E por que a primeira lição é rapidez não é profundidade? Porque quando a gente olha para o relacionamento deles, se a gente fizer uma pesquisa super simples, a gente encontra esses dados, assim como eu fiz, você vai encontrar também se você quiser pesquisar. Mas enfim, o que eu encontrei na internet foi que eles se conheceram pessoalmente em um dia e no outro dia eles já começaram a namorar. Como se não bastasse, mais ou menos 15 dias depois disso eles já estavam morando juntos. E em menos de um ano de relacionamento, ela já estava grávida do primeiro filho do casal, da primeira filha do casal. E o relacionamento deles começou lá por meados de 2020. Então agora a gente está em 2025, dá pra se dizer que foi ali 5 anos de relacionamento, né? Não fiquei me atendo muito às datas e tudo mais, mas é mais ou menos nessa faixa ali, esse período de relacionamento. E o que isso significa? A rapidez, quando a gente tá falando de relacionamento, ela vai significar uma emoção intensa, mas ela não vai significar uma maturidade. Porque quando a gente fala de relacionamento, a gente precisa de tempo, a gente precisa de vivências, a gente precisa de profundidade para que a gente possa criar raízes sólidas com a outra pessoa. Então aqui fica uma reflexão pra gente olhar para os nossos relacionamentos e se perguntar: será que eu estou criando um relacionamento profundo ou eu estou vivendo na pressa de preencher algum vazio interno? Isso é muito importante, porque uma vez que a gente consegue diferenciar essas duas coisas, a gente para de ser tão afobado de conhecer uma pessoa e já querer engatar um relacionamento e já querer começar a fazer toda uma reviravolta na nossa vida por conta daquela pessoa. A gente nunca deve esquecer que quando a gente conhece alguém, aquela pessoa vai ser muito legal, vai ser muito gentil, vai ser muito amorosa, vai ter todas as qualidades do mundo. As partes mais escuras, a sombra, só vai vir depois, com o tempo, com as conexões mais profundas. Só que se a gente não estava preparado ou se a gente não estava maduro o suficiente para conseguir lidar com esses pontos negativos, se a gente achou que o relacionamento era só coisa boa, ou se a gente achou que a gente não precisaria lidar com questões negativas dentro do relacionamento, isso vai ser um problema lá na frente. A segunda lição é: emoção sem maturidade é muito perigosa, justamente porque se a gente não tiver maturidade, a gente vai fazer exatamente isso, conhecer uma pessoa e já querer começar a namorar com essa pessoa, ou morar junto com essa pessoa, ou casar com essa pessoa assim de cara, sem nem conhecer ela direito. E aí, uma vez que a gente tomou essa decisão, a gente vai ter que conhecer essa pessoa no processo, mas às vezes a gente vai se assustar com o que a gente vai encontrar lá, ou talvez a pessoa se assuste com o que ela encontrou em nós
conhecendo de forma mais profunda, convivendo, vendo realmente quem você é, sem filtros, sem máscaras e sem fingimento. Provavelmente você já ouviu falar sobre o termo emocionado. A pessoa que é muito emocionada, basicamente é o caso deles, o que aconteceu. Porque imagina, uma pessoa se conhecer pessoalmente em um dia e no outro dia começar a namorar e em 15 dias estar morando juntos, sim, na minha opinião, isso se encaixaria perfeitamente para esse termo de emocionado, que normalmente a gente não recomenda porque não funciona, porque não dá certo, porque realmente essa pressa, essa emoção exagerada tende a causar problemas no futuro, e tá aí esse casal pra confirmar isso pra gente, né? Então, nesses casos, a gente vai sempre se jogar de cabeça nos relacionamentos, só que a gente não vai ter autoconhecimento, a gente não vai ter domínio próprio, a gente não vai ter desenvolvimento pessoal, a gente não vai entender muita coisa sobre relacionamentos, a gente não vai ter nem curado as nossas próprias feridas e os nossos próprios traumas pra poder se relacionar com uma outra pessoa que também tem as feridas e também tem os traumas. Então a gente começa a misturar tudo, ninguém sabe lidar com nada e os problemas começam a surgir até que a gente não aguente mais, não queira mais viver dessa forma. Mas a gente não busca resolver, a gente busca sair, afinal de contas, esse é o nosso modo de lidar. A gente deixa as emoções falarem, então, na mesma rapidez que a gente entrou, a gente vai tender a sair desse relacionamento também. Por quê? A tendência é que a gente tenha passado a nossa vida toda fazendo exatamente isso. E é um fato que muitos casais vivem exatamente dessa forma. São movidos pela carência ou até mesmo pela euforia, mas não tem nenhuma estrutura emocional. E sem isso, a gente não consegue construir unidade com o nosso parceiro, com o nosso cônjuge. Por quê? A gente nem sabe qual é o real objetivo dos relacionamentos, a gente nem sabe realmente quais são os nossos padrões inconscientes, as nossas crenças, a gente não sabe por que a gente entra num relacionamento assim, de cara, tão rápido, a gente não sabe muito bem por que a gente leva a nossa vida dessa forma. Então é claro que eu vou entrar num relacionamento e eu também não vou saber o que fazer, principalmente se eu não estiver intensamente interessada em buscar entender mais, em buscar me desenvolver para melhorar esses aspectos. Porque um aspecto importante que a gente deve levar para a nossa vida é, antes de nós construirmos uma família, nós precisamos construir um eu saudável, porque só assim a gente vai conseguir se unir com a outra pessoa e construir uma família com bases sólidas. A lição 3 que a gente pode aprender com esse caso é: a unidade no relacionamento, ela não vai acontecer automaticamente. Ou seja, não é simplesmente eu começar a me relacionar com uma pessoa, ou eu casar com essa pessoa, ou morar junto com essa pessoa, e aí magicamente a gente vai ter unidade dentro desse relacionamento. A unidade, ela é fruto de escolha diária, não é algo que acontece automaticamente depois do casamento ou depois dos filhos. A gente precisa todos os dias decidir estar com aquela pessoa, decidir doar-se para aquela pessoa e para aquele relacionamento. Para que a gente possa construir essa unidade com o nosso parceiro, a gente precisa dedicar tempo e energia para aquilo. A gente não pode delegar, a gente não pode terceirizar. Tem algumas coisas da nossa vida que só nós podemos fazer. A unidade vai ser sempre construída a dois e só vai depender de nós mesmos. Não tem como a gente colocar essa responsabilidade em outra pessoa. Ou seja, se a gente tiver num relacionamento, mas a gente não dedicar parte da nossa vida para construir aquele relacionamento e para fazer ele dar certo, tem muitas chances desse relacionamento não funcionar, não florescer e não prosperar. Por quê? O relacionamento simplesmente ele não vai sobreviver por conta própria, ele não vai se desenrolar sozinho. A gente não vai assumir um compromisso, ficar junto, morar na mesma casa, eu cuidar dos meus negócios, você cuidar dos seus negócios, a gente expor toda a nossa vida, ou a gente não expor, ou a gente trabalhar cada um lugar, ou tanto faz, não interessa, e a gente viver as nossas vidas e a gente não tirar nem tempo. A gente não decidir todos os dias alimentar esse relacionamento, trabalhar nesse relacionamento, investir o nosso tempo, a nossa energia, nosso foco nesse relacionamento. Se a gente acha que o relacionamento vai florescer, vai prosperar simplesmente porque a gente tá morando debaixo do mesmo teto, a gente tá muito enganado. Relacionamento é uma construção e precisa necessariamente de manutenção constante, porque sem isso a gente vai ficando cada vez mais afastado e esse relacionamento
vai vir a falência. Então a gente precisa entender que algumas coisas não estão no nosso controle, algumas coisas a gente pode delegar, algumas coisas a gente pode ter funcionários, mas outras coisas dependem única e exclusivamente de nós mesmas. E uma coisa bem legal pra gente observar é: quando a gente não tem sucesso na nossa vida naquela área que depende única e exclusivamente de nós, do nosso desenvolvimento, da nossa dedicação e do nosso esforço, o que isso diz sobre nós? O que isso diz sobre a pessoa que nós somos? É uma questão a se refletir e é muito importante, porque se a gente olhar para esse lugar, a gente vai começar a perceber muitas coisas a nosso respeito. Quarta lição: relacionamento não se sustenta só de exposição, mas sim de construção. Muitas vezes a gente pode até se pegar mostrando o nosso relacionamento, mas esquecendo de vivê-lo verdadeiramente, na vida real, aqui atrás das câmeras, quando ninguém tá vendo. O mais importante não é aquilo que a gente mostra nas redes sociais. Afinal de contas, a gente vai sempre recortar as partes mais legais, mais bonitas, mais boas da nossa vida ou do nosso relacionamento para mostrar para as outras pessoas. A gente não quer ficar mostrando o lado ruim da nossa vida nas redes sociais. Pelo menos, normalmente, não é assim. Mas agora, o mais importante é quando desligam as câmeras, quando eu largo meu celular, quando ninguém está me vendo, quando não tem holofotes, aplausos, quando não tenho fãs, quando não tem pessoas olhando e me idolatrando. O que acontece atrás das câmeras? Como é a minha vida? Como é o meu relacionamento com o meu parceiro? Como é a minha convivência com ele dentro da nossa casa? Como são as conversas, o tempo de qualidade, a conexão? Como é o olho no olho? A gente consegue fazer coisas só nós dois e isso é muito bom para ambos. A gente consegue alinhar objetivos, a gente consegue conversar sobre qualquer coisa, a gente consegue rir juntos. A gente realmente quer ficar só nós dois ali. A companhia é a companhia que eu mais gosto no mundo, é a pessoa que eu mais gosto de conversar, que eu mais quero estar perto. É muito importante a gente analisar isso, porque no final das contas é justamente isso que vai contar. E eu não tô falando aqui que a gente não pode mostrar as partes boas da nossa vida ou do nosso relacionamento, porque sim, a gente pode, a gente até deve, porque isso pode inspirar outras pessoas, mas a gente nunca deve esquecer que o mais importante é aquilo que a gente vive quando ninguém está vendo. O mais importante é a saúde do meu relacionamento atrás das câmeras. É como a gente se trata, é como a gente se relaciona quando ninguém está vendo, quando eu não tenho que mostrar nada para ninguém. É isso que vai contar. Então não tem problema que a gente mostre o nosso relacionamento, mas a gente tem que sempre lembrar que relacionamento é sobre duas pessoas e essas duas pessoas precisam de momentos só dos dois. Essas duas pessoas precisam de conversas difíceis, essas duas pessoas precisam de alinhamento, elas precisam de conexão, elas precisam de lapidação, elas precisam de entrega, de dedicação, de foco para a relação. Porque sim, um bom relacionamento, ele vai dar trabalho, só que vai valer muito a pena, porque você vai se desenvolver como pessoa e vocês dois vão crescer juntos enquanto casal e vão fortalecer cada vez mais o relacionamento de vocês, se vocês estiverem dispostos a fazer essa relação dar certo. E aqui é um ponto muito importante, porque muitas pessoas costumam fazer até piadinhas e coisas parecidas sobre esses assuntos, né? Sobre as coisas ruins que acontecem com os outros. Então pode ser que tem muita gente que fale assim: ah, mas se nem a Virginia e o Zé Felipe conseguiram ficar juntos com tudo que eles têm, com a vida que eles têm, imagina que eu vou dar certo nos relacionamentos. Imagina que isso vai ser pra mim. Eu perdi as esperanças, não tem como. Se nem eles não conseguiram, eu não vou conseguir. Ou seja, isso tudo, só para contextualizar aqui para você, de forma bem resumida, bem direta e prática, isso tudo não passa de vitimização. A pessoa está se vitimizando e está sendo muito ingênua com a própria vida, porque é uma questão óbvia que a gente não consegue comprar a unidade, ela é construída. A gente não consegue comprar um relacionamento sólido, ele é construído. A gente não consegue comprar o desenvolvimento pessoal na prática, onde a gente tem que se dedicar
todos os dias e só depende de nós. A gente não consegue comprar um alinhamento do relacionamento onde os dois trabalham em prol daquela relação. Então não use a desgraça dos outros para você justificar os seus próprios fracassos. Seja responsável pela vida que você tem, assuma as rédeas, assuma a responsabilidade pela vida e pelos relacionamentos que você leva. Só que a gente precisa lembrar que a gente precisa dedicar tempo da nossa vida, a gente precisa desejar fazer aquilo dar certo, colocar foco, colocar atenção, colocar energia para que aquilo funcione. E talvez esse não seja o principal objetivo deles. Senão, acredito que eles teriam buscado alternativas para fazer esse relacionamento dar certo, para alinhar as coisas e fazer funcionar com desenvolvimento pessoal, com domínio próprio, com alinhamento de valores e de princípios, enfim, com vários outros fatores que são importantíssimos dentro do relacionamento. E a quinta lição é: desenvolvimento pessoal é a chave para a construção de um relacionamento saudável e sólido. E talvez você já tenha percebido isso ao longo desse vídeo, porque desde o começo, mesmo nas outras lições, indiretamente a gente já está falando do desenvolvimento pessoal. É muito importante, porque se a gente não tem um eu saudável internamente, a gente não vai conseguir se relacionar de forma saudável com uma outra pessoa. O relacionamento, basicamente, ele não é o fim em si. Ele é um meio para que a gente possa se desenvolver como pessoa e crescer emocionalmente. É justamente onde a gente evolui e amadurece muito, se a gente souber olhar para os lugares certos. É nítido que a falta de desenvolvimento pessoal e emocional é uma das principais causas de separação, porque ao longo do tempo, quando a gente está se relacionando com uma pessoa, vão vir à tona as crenças, as limitações, os padrões que estão rodando internamente em nós. E para outra pessoa também vai ser apresentado os nossos padrões. E aí tudo isso vai se encontrar dentro do relacionamento. E se a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo ou por que isso está acontecendo, a gente simplesmente vai achar que a gente está se relacionando com a pessoa errada, ou que a gente não ama mais aquela pessoa, ou que ela não ama mais a gente, ou enfim, a gente vai criar um monte de teorias superficiais para justificar aquele problema no relacionamento. Só que na verdade a raiz disso tudo é: eu tenho as minhas bagagens, eu tenho toda uma vivência, toda uma vida, traumas de infância, eu tenho feridas emocionais, eu tenho questões não resolvidas, eu tenho muitas coisas que eu carrego, e a outra pessoa também. Então, se a gente não sabe para onde olhar e não sabe como lidar para tudo isso, dentro do relacionamento, um vai começar a ativar gatilhos no outro, e se a gente não sabe olhar com sabedoria e maturidade para isso, para buscar ajuda e resolver, a gente vai ficar só brigando, ou a gente vai ficar em silêncio, cada um no seu canto, cada vez se desconectando mais até que chegue o fim desse relacionamento. Então, a base de tudo sempre vai ser uma busca por um desenvolvimento pessoal, emocional e como casal, para que a gente consiga de fato entender esses padrões e que a gente vá trabalhando gradativamente na evolução pessoal de ambos e também na construção, na evolução de um relacionamento sólido, saudável, com unidade. Basicamente, os relacionamentos eles não vão fracassar por falta de amor, mas sim por falta de maturidade emocional. E independente de qual tenha sido o motivo pelo qual esse casal tomou essa decisão, isso não importa, porque afinal de contas, eu só usei o gancho dessa notícia, dessa informação, para trazer esse conhecimento aqui nesse vídeo, que vai se encaixar em qualquer relacionamento, em qualquer pessoa, em qualquer vida. Essas lições a gente pode aplicar na nossa vida e fazer uma autoanálise dos nossos próprios relacionamentos passados, relacionamentos que eu estou vivendo agora, a minha forma de se relacionar com as pessoas, o quanto eu busco isso, o quanto eu estou disposta a tirar o orgulho do jogo e realmente decidir se tornar um com a outra pessoa, me doar, servir para o outro, porque o relacionamento é justamente sobre isso. Se a gente se mantém orgulhoso, orgulhosa dentro de um relacionamento, a gente se afasta, cada um vai para um lado, porque a gente só vai estar buscando defender aquilo que nos convém, aquilo que eu quero, aquilo que me agrada, aquilo que é gostoso, aquilo que é prazeroso pra mim, aquilo que é importante pra mim, e a gente não pensa no outro. E relacionamento não funciona assim. Relacionamento é sobre a gente construir algo junto, a gente pensar no outro primeiro, muitas vezes. Então a gente precisa refletir sobre
os nossos relacionamentos de forma geral e o quanto nós estamos dispostas ou dispostos a colocar a nossa energia, a nossa atenção nessa área tão essencial da nossa vida. Bom, e agora aproveita e deixa aqui nos comentários qual dessas 5 lições mais chamou a tua atenção, qual você talvez mais tenha se identificado. Eu vou ficar bem feliz em saber que esse vídeo fez sentido para você e te tocou de alguma maneira. Se você considerou relevante as lições que eu trouxe aqui, aproveita para compartilhar esse vídeo com alguma pessoa importante, com alguma pessoa especial para você, para que ela também reflita sobre esse assunto. E antes de sair do vídeo, se você não se inscreveu, aproveita para se inscrever aqui no canal, para você não perder nenhum conteúdo novo que eu trago por aqui. E também deixa um like aqui para me sinalizar e para mostrar para essa plataforma que você gostou dessa reflexão sobre esse assunto. Um beijo e até a próxima!